Também é um prazer, como colega, o António da Silva, é uma pessoa que eu conheço também há muitos anos. Sei que a Ana acaba de fazer a apresentação. Portanto, eu conheço o António há muitos anos e eu penso que não resisto a contar uma pequena história da primeira interação que tive com o António, que foi muito interessante. O António era estudante da Universidade de Lisboa, estava a fazer o mestrado com um colega que me disse: temos aqui um aluno fabuloso e ele quer conversar contigo. E eu falei: claro, com certeza. E nessa conversa descobri que o António era capaz de fazer correr uns programas que estudavam como os parâmetros cosmológicos alteravam o espectro da radiação cósmica de fundo. Isso é extraordinariamente importante, porque propõe um modelo cosmológico, temos de saber quais são as explicações dos observáveis mais importantes, que é a radiação cósmica de fundo. Eu vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco. E fiquei muito excitado, porque esses programas eram muito complexos, muito pesados, mas o António tinha perfeita noção do que estava a fazer, não é? E ele me disse: bom, mas agora eu preciso de um ambiente para fazer. Eu falei: não tem problema, eu tenho uma conta no complexo de Física e Matemática da Universidade de Lisboa e podemos lá trabalhar. Bom, e conversamos um bocadinho quantos universos nós íamos simular, não é? E na época pensamos: vamos começar modestamente com 200 universos. Bom, essa história, do meu ponto de vista, terminou aqui e eu pensei: pronto, agora vai chegar o momento que o António vai me apresentar os resultados e a partir daí começa a interação. Bem, quando eu estava dando aulas de manhã e quando voltei para o meu gabinete havia 3 telefonemas de uma pessoa que era muito improvável, que era o sistema, o manager de sistemas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu achei esquisito, eu nunca tinha me telefonado, mas 3 telefonemas era uma coisa esquisita, não é? E quando fui lá depois do almoço, eu mal entrei, ele veio me assaltar dizendo: você está a ocupar 99% da área do meu sistema. E eu pensei: mas eu estive a dar aula hoje de manhã, como isso é possível? Depois me lembrei: o António. Portanto, foi o António, com esse programa de simulação, com esses 200 universos, nós saturamos o sistema. Não é? Depois disso nós aprendemos que, pronto, a coisa a ir a fazer era fazer mais que 200, não é? Porque aí saturava mesmo assim. Portanto, essa é uma história que eu acho muito interessante e também ilustra muito bem aquilo que é interessante fazer. É interessante fazer coisas para além dos limites, fazer coisas que desafiam. Para vocês terem uma ideia, eu só percebi a parte teórica, os pressupostos desses programas eram muito complexos, mas o António entendia isso perfeitamente. Muito bem, então eu vou voltar e vamos começar a nossa história do início. Muito bem, quer dizer, como vocês podem imaginar, eu tenho um mau hábito de falar demasiado, mas eu vou tentar ser breve. Portanto, nós basicamente temos de entender o que é feito o mundo e não existe nenhuma resposta unívoca. Temos que ir na física de partículas, temos que ir na cosmologia, temos que ir na matéria condensada. É só a fusão desses diversos pedaços de conhecimento para nos permitir chegar a alguma resposta aproximada da realidade. Nunca vamos chegar à verdade absoluta. Já os físicos abandonaram há muito tempo a ideia de verdade com V maiúsculo, para falar de uma verdade relativa. E, portanto, é esse que pretendemos. Há uma relação profunda entre espaço e tempo e a matéria que vive nesse espaço e tempo. Isso está relacionado pela equação de Einstein. E, obviamente, nós estamos a procurar uma relação profunda que existe entre o microcosmo e o macrocosmo. Nós temos um modelo que funciona muito bem, o modelo Big Bang. Por que funciona muito bem? Porque explica os dados observacionais. É tão simples quanto isso. Não é um dogma, não é um... Se algum fato observacional for obtido em qualquer uma dessas fases da história do universo, isso tudo colapsa. Temos que começar tudo de novo. Portanto, esse modelo começa com um universo muito pequeno, provavelmente com uma dimensão ínfima, depois cresce, logo depois do Big Bang ele expande de uma forma extraordinariamente acelerada, que se chama inflação. Há aqui um processo que se chama bariogênese. De alguma forma, tivemos que diferenciar partículas de antipartículas. O universo era muito pequeno. Os fotões produzem pares de partículas entre partículas. Essas partículas entre partículas
quando elas se encontram, produzem mais fotões. Portanto, se o universo estivesse em equilíbrio, era basicamente produzir partículas, destruir partículas com partículas, assim sucessivamente. O universo vai expandindo, vai ficando frio. O processo dos fotões produzirem antipartículas, e partículas são cada vez mais difícil, ou mesmo impossível, estatisticamente impossível. E, portanto, o mistério é saber por que só existe matéria no universo. Porque se fosse igual a quantidade de matéria e antimatéria, nós teríamos um universo que não tinha só constituído de fotões. Portanto, esse processo aqui diferencia partículas de antipartículas. A origem desse processo ainda está em discussão, claro, como físico teórico, eu tenho várias ideias sobre o assunto, mas essa é a nossa função, propor ideias e modelos. Esse modelo permite-nos calcular uma coisa que é de fato extraordinária. Eu vou aqui avançar, depois recuo. Esse modelo é tão sofisticado que permite-nos calcular a quantidade de elementos leves, Hélio-4, Hélio-3, deutério e lítio-7, e esses números são obtidos através da física nuclear, da física de partículas, do universo em expansão, portanto, relatividade geral, ideias de mecânica estatística, permite-nos calcular esses números com grande precisão. Esses números são corroborados pela observação. Portanto, é um exemplo extraordinário de que nós entendemos a física dos primeiros minutos da história do universo. Essa superfície aqui, portanto, o universo começa aqui uma sopa de partículas elementares. As partículas elementares vão se agregando, por exemplo, 3 quartos vão formar os hadrões, que não têm cor, quartos e quartos vão formar mesões, e assim sucessivamente. Mas temos aqui um processo no qual o universo é suficientemente frio, eu já consigo formar átomos. Isso dá assim. Isso é o fim de um segundo? Aqui. Portanto, eu tenho quartos e as partículas elementares, e depois os quartos começam a se juntar. E aqui eu tenho os hadrões, aqui eu tenho os bosões vetoriais, certo? E aqui o universo ainda é muito pequeno para formar átomos. Aqui, nessa fase, esses quartos começam esses protões e neutrões começam a se juntar para formar núcleos atômicos. Portanto, esse é o processo que eu descrevi no slide que mostrei logo agora. Portanto, tenho produção dos elementos leves. Há 300 mil anos, mais ou menos, 370 mil anos depois do Big Bang, esses fotões que estavam muito ligados com esses átomos já não estão a temperaturas suficientemente baixas para esses fotões literalmente escaparem. Okay? Portanto, já não há mais interação entre os átomos, os núcleos, e portanto, essa radiação estava a se propagar livremente. Milhares de milhões de anos eu sou capaz de ver essa radiação. Essa radiação é a radiação cósmica de fundo. Portanto, é uma fotografia dessa superfície, dessa hipersuperfície, com 370 mil anos depois do Big Bang. E essa radiação contém uma quantidade incrível de informação, e era sobre essa radiação que nós estávamos há pouco a falar. Como você pode entender, as propriedades dessa radiação são tão específicas que elas são muito sensíveis aos parâmetros cosmológicos, e era esse tipo de situação que nós queríamos tentar estimular. Muito bem. Portanto, pronto, já vimos isso, esse modelo permite fazer esse tipo de cálculo. Esses são os instrumentos, eu não vou são telescópios, são coisas desse tipo, e quem pensa que isso parece muito complexo, não, mas é tão simples quanto isso. Okay? É idêntico, não é? É um tubo com um espelho na ponta. Olha. Okay? Portanto, aquela ideia de que eu começo a fazer tecnologia, não é certo? Eu começo a fazer tecnologia, certo? Não, eu não começo a fazer tecnologia, eu começo a fazer ideias. Okay? Eu começo com as ideias são simples e depois vão se transformando em coisas complexas. As pessoas perguntam o que vem de seguida. Sim, o que vem de seguida é uma coisa desse tipo. Okay? Portanto, estava vendo, isso começou com uma luneta por Galileu, depois com um telescópio refletor por Newton e assim sucessivamente. Portanto, essa ideia de que vamos acordar de manhã, ok, fantástico, hoje vou inovar, vou fazer um produto que eu vou ser tecnológico, eu vou vender logo depois da manhã. Eu invento hoje, não é assim. Portanto, e toda vez que eu corto essa linha, esse fluxo normal das coisas, de produzir ideias, elas amadureçam e produzam produtos, eu corto esse processo logo na raiz.
e impeça que, pronto, que as pessoas pensem, pronto, não há absolutamente nada, isso é um deserto completo. Portanto, e é por isso que existem universidades, é por isso que existe a aprendizagem, é por isso que existe a interação entre professores e alunos, para gerar ideias. Okay? As ideias não surgem do nada. Muito bem. Portanto, muito do que nós sabemos do universo vem por radiação eletromagnética. O que não vem por radiação eletromagnética é precisamente o objeto da discussão hoje, matéria escura e energia escura. São manifestações dinâmicas, primeiro de objetos bastante complexos, como galáxias, ou como grupos de galáxias, no que se refere à matéria escura, e da dinâmica do universo como um todo, no que se refere à energia escura. Mas, portanto, tudo que nós recebemos, e não é matéria escura e energia escura, vem sob a forma de manifestação do espectro eletromagnético, que tem toda essa riqueza. O fato é que a nossa atmosfera absorve praticamente todos os comprimentos de onda, exceto em duas janelas que são muito especiais. A janela do visível, veja que é uma janela, isso aqui é a opacidade da atmosfera em função do comprimento de onda. Portanto, veja, o visível a nossa atmosfera transparente, é o visível, por isso que a astronomia tradicional começou, a astronomia tradicional, do visível, e na região de rádio. Rádio foi a segunda astronomia, certo? Que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, em função dos desenvolvimentos dos radares. Okay? O mesmo sistema que emite radiação e depois recebe essa radiação eletromagnética com grandes comprimentos de onda pode servir para ser um telescópio também. Os astros emitem também esses grandes comprimentos de onda. Portanto, todo o resto foi preciso ter tecnologia, preciso sair da atmosfera, certo? Porque a absorção é muito grande. Então, todas as outras. Aqui é uma armadilha. Foi a Raquel. Ok, muito bom. Portanto, essa radiação cósmica de fundo foi observada por acaso, literalmente por acaso. Okay? Portanto, havia essa descoberta que os astros emitiam na região de rádio e esses senhores, Benzes e Wilson, tinham, como trabalhavam no Bell Laboratory, tinham como objetivo perceber como essas radiações cósmicas, nessa região de comprimento de onda, interferiam nas comunicações. Uma coisa muito restrita. Tinham essa antena, não é? Que é literalmente uma corneta, e começaram a apontar essa corneta para os objetos mais conspícuos no céu e começaram a ver que havia sinais característicos, não é? Começaram a ficar contentes, nenhuma desses sinais interferia nas comunicações, mas depois pensaram, pronto, isso dá origem a uma investigação mais sistemática, não é, de como esses objetos emitem, eles próprios, não é, emitem, já esqueceram já da sua aplicação tecnológica, mas claro, como bons cientistas, não é, se eu ponho o meu termômetro e meço uma temperatura, eu tenho que garantir que esse termômetro está bem calibrado. E como é que eu garanto que esse termômetro está bem calibrado? Eu tenho que colocá-lo numa coisa que eu conheço por um outro método que a temperatura é tal, não é? Portanto, essa calibração é fundamental. Como é que isto é feito nesse processo que é mais complexo? Eu aponto a minha antena para o vazio. Apontando a minha antena para o vazio, isso deve ser zero, não deve ter nenhum sinal. Portanto, a temperatura que eu inferia apontando a minha antena para o vazio deve ser zero, não é? Pois, não era o que eles observaram. E, portanto, isso cria uma confusão. Eles, em particular, sabiam que viviam aqui um casal de pombos. Os pombos deixam material dielétrico branco, não é? Eles poliram a antena, capturaram os pombos. Tem uma parte da história que eu não sei. Eles capturaram os pombos, eu não sei. Os pombos sempre voltam para o mesmo sítio, certo? Portanto, como é que eles resolveram esse problema, não sei. Provavelmente a crueldade envolvida. Portanto, limparam o material dos pombos, apontaram para o vazio e nada, ok? Há o sinal. Bem, quando os experimentais estão desesperados, eles telefonam para os teóricos, ok? E telefonaram para os teóricos de Princeton e esse colega de Princeton, Robert Dick, tinha de fato um estudante com um instrumento desse tipo no último andar do laboratório de física da Universidade de Princeton, tentando detectar essa radiação. E o Robert Dick lhe disse: vocês viram o ruído do Big Bang, é isso que vocês estão a ver.
chamou o estudante e disse: "You have been scooped." Portanto, nós perdemos um prêmio Nobel por causa dessa descoberta. O senhor descobriu antes que nós. Okay? Portanto, essa radiação tem imensa informação. É como nós chamamos, fotografia de Big Bang. E veja, essa descoberta é uma descoberta casual em 65, e em 1992 há o primeiro satélite dedicado, antes a experiência foi feita com balões, e veja que essa mesma radiação que antes parecia homogênea, uniforme, não é? Tem aqui uma pequena risca que tem a ver com o disco galáctico, mas veja, agora ela tem muito mais estrutura, estou a ver para escalas muito menores. O que está acontecendo aqui é que eu estou a ver a temperatura como um todo, aqui a 2,73 Kelvin, essa temperatura. Aqui eu estou a ver na sexta casa decimal. Essa diferença de temperatura está na sexta casa decimal. Na verdade, o que está aqui tem que subtrair o efeito de dipolo, que é o nosso movimento, relativamente a essa radiação. Portanto, isso é um efeito que está na terceira casa decimal. Subtraindo esse efeito, eu obtenho isso. Okay? Na geração seguinte, há um outro satélite chamado WMAP. Wilkinson, que dá o nome a esse satélite, é o senhor que estava lá com a antena, certo? No departamento de física. E, portanto, vocês veem que há aberturas angulares muito menores, isso aqui tem muito mais estrutura, continua ainda uma forte emissão galáctica, mas, portanto, isto é um progresso extraordinário. E, portanto, estamos a menos 270 Kelvin, mais ou menos 5 a menos 6 Kelvin. Okay? Portanto, e uma das coisas que o António vai falar, e que pessoalmente está envolvido, é dessa missão chamada Planck Surveyor, que foi lançada em maio de 2009, porque, bem, eu vos disse que a informação vinha pela radiação eletromagnética. Essencialmente, a radiação eletromagnética é uma conjugação de campos elétricos. Nós voltamos para cá, voltar um bocadinho. Portanto, isso aqui é a radiação eletromagnética. Eu tenho em azul campos magnéticos, em vermelho campos elétricos, e isso se propaga. Campos elétricos oscilam nessa direção, campos magnéticos oscilam nessa direção, e ele se propaga como um eixo coordenado. Mas essa radiação pode girar também, ela também pode fazer assim, pode girar para cá, ela diz polarizada, à esquerda ou à direita. Portanto, essa polarização também tem informação. E uma das coisas que nós estamos interessadíssimos em saber é precisamente qual a polarização dessa radiação. Isto, portanto, se há polarização, há efeitos que têm a ver com o universo primitivo. Portanto, eu penso que o António vai ser capaz de dizer mais sobre isso daqui a pouco. Pronto, isso parecem fotografias, não é? Nós chamamos isso de mapa, mas o que nós somos capazes de fazer são coisas desse tipo, fazer um espectro. Portanto, a intensidade relativamente a dois pontos, em função da abertura angular do céu, e veja, isto tem aqui uma estrutura. Okay? Portanto, o que o teórico faz é produzir essas curvas teoricamente, e os experimentalistas obtêm essa curva. Portanto, há confirmação ou não. Se não há confirmação, deito o trabalho teórico no lixo e começo tudo de novo. Okay? O que aqui é extraordinário, veja que portanto, esses pontos são pontos teóricos, a curva experimental realmente é extraordinária, ela fita muitíssimo bem os dados observacionais, ou seja, que aqui há muito mais incerteza, as barreiras são maiores, mas uma das coisas que o plano vai fazer é dar mais informação acerca dos picos acústicos, o terceiro e outros picos acústicos. Muito bem, eu não vou gastar muito mais tempo nisso. Portanto, outra descoberta fundamental é devido a Hubble. O universo está em expansão. Aqui eu vou mostrar tudo, ok? Portanto, isso é sabido desde a década de 20 do século passado. As linhas espectrais deslocam-se para o vermelho, no caso de galáxias, porque elas estão se afastar de nós. Foi isso que o Hubble descobriu, que isso é um efeito sistemático, não é a galáxia A, nem a galáxia B, em oposição à galáxia C. Não. Todas as galáxias suficientemente afastadas, elas têm esse comportamento. As linhas espectrais estão todas na direção do vermelho. Portanto, essa é uma linha espectral de uma estrela muito próxima. Essas linhas são chamadas linhas de absorção. Significa que há uma emissão nesse comprimento de onda, mas há uma absorção no meio mais frio, numa região intermediária. Portanto, isso são características dos materiais, isso os físicos sabem desde o século XIX, primeira metade do século XIX,
Isso tem a ver com a descoberta do Sr. Kirchhoff, do Sr. Bunsen. O Sr. Bunsen era assistente do Kirchhoff e ele inventou o bico de Bunsen para queimar material e depois tirar o espectro e ver as linhas espectrais. E eles descobriram que cada elemento químico tem linhas espectrais que são características. Portanto, eu consigo saber qual é a composição das estrelas, eu consigo saber qual é a composição. Muito bem, portanto, mas o que também os físicos sabiam é que essas linhas espectrais podiam dar à esquerda e à direita, dependendo se a fonte se afasta ou se aproxima de nós. Portanto, o que o Hubble viu é que esse efeito é sistemático e quanto mais longe eu for, maior o afastamento das linhas espectrais para a região do vermelho. A expressão está aqui, essencialmente a diferença de comprimento de onda relativamente a uma linha espectral no laboratório, essencialmente a velocidade sobre a velocidade da luz, na aproximação não relativística. Portanto, eu observo a galáxia, tiro o espectro, depois comparo com as linhas espectrais do laboratório, sei qual é a velocidade, literalmente, certo? Eu sei qual é a velocidade de afastamento daquela galáxia. Não parece mal, certo? Não parece mal. Outro problema na astronomia é determinar distâncias, ok? E novamente, isto é o drama da astronomia. Eu não sei determinar distâncias. Só sei usar métodos que apoiam-se em outros métodos. Eu faço triangulação de dar-me uma distância. Depois, a partir dessa triangulação, eu sei um bocado de astrofísica, sei cada tipo espectral de estrela, está numa certa região e assim sucessivamente. Até chegar numa situação deste tipo. Encontro, por acaso, uma situação na qual eu tenho estrelas variáveis. Essas estrelas variáveis foram identificadas já há muito tempo. Em particular, foram estudadas por uma senhora chamada Henrietta Leavitt, e descobriu uma coisa incrível. Ela descobriu que estas estrelas elas são tanto mais brilhantes quanto maior o período de variação da sua luminosidade. Estão a ver? Não é que uma coisa tem a ver com outra, ok? Hoje, a partir de pois, isso aqui devia estar sempre caladinho, mas nunca está caladinho. Okay. Portanto, hoje nós entendemos isso através da astrofísica, mas na época era um facto puramente empírico. E essa senhora teve muita sorte, mas é o tipo de sorte que só favorece as pessoas que têm o espírito treinado. Ela olhou para a nuvem de Magalhães e viu muitas dessas estrelas variáveis. Se elas estão na nuvem de Magalhães, elas estão todas à mesma distância. Portanto, ela podia dizer claramente quais eram as mais brilhantes relativamente às outras. O problema da astronomia é esse, não é? Eu não sei se uma lâmpada é muito brilhante, porque ela está próxima de nós, ou porque ela é intrinsecamente muito brilhante e está mais afastada. Eu não sei, não está escrito, não olho num telescópio e vejo aquela estrela a 50 watts, olho para aquela a 62 watts, eu sei que uma mais brilhante, de fato elas não tiveram essa gentileza para conosco. Portanto, tivemos que inventar métodos. Portanto, este é um método. Na nuvem de Magalhães, certo? Na nuvem de Magalhães, ela percebeu que as mais brilhantes têm um período mais longo. Portanto, isso dá uma sistemática. Se isso for verdadeiro, agora, sempre que eu ver uma estrela variável, eu mexo o período, certo? E construo um diagrama desse tipo, tempo de variação por luminosidade, e certo? Eu vejo uma estrela aqui que dura não sei quantos dias, vou aqui no meu diagrama e certo? Eu sistematizo isso. Pronto, se eu tenho a luminosidade, que é fluxo dividido por 4π a distância ao quadrado, certo? Isso aqui é uma superfície de onda esférica, certo? Sei quanta energia chega no meu telescópio, vou nesse diagrama, mexo o período de variação, sei a luminosidade e calculo a distância. Genial, não é? Okay? Genial. O que o Hubble fez então foi identificar em cada uma das galáxias, ele tirava o espectro, estrelas efeitos para determinar a distância. Incidentalmente, foi assim que em 1923 ele resolveu um grande paradoxo. As galáxias, eram então chamadas de nebulosas, estavam todas a monte, eram umas em cima das outras, eram coisas, ilhas separadas. E o Hubble demonstrou que Andrômeda está pelo menos 10 vezes maior que a distância típica da nossa galáxia. Portanto, Andrômeda era claramente bom para a galáxia. Muito bem, e então ele construiu esse diagrama aqui, ok? Vou mostrar tudo. É um diagrama de velocidade e distância. Velocidade quando o espectro vai para o vermelho, e distância. Ele tinha aqui 46 pontos, na verdade ele só tinha 20 e tantos, mas ele era muito persuasivo. Ele estudou advocacia, ele estudou astronomia, ele estudou física na Universidade de Chicago, depois foi estudar Direito em Oxford, veio para a Europa estudar Direito, e portanto vocês veem que ele sabia argumentar muito bem, mas diziam que era uma pessoa extremamente persuasiva. Portanto, veja, aqui é uma linha reta, portanto, velocidade é proporcional à distância, ele tem uma lei clara, uma constante
de proporcionalidade, não é P proporcional a D. Essa constante nós chamamos, obviamente, constante de Rabault. E veja, aqui eu tenho distância, aqui eu tenho velocidade, portanto essa constante aqui tem unidade de inverso do tempo. Inverso do tempo são vértices, não é? Certo? Portanto, um físico, certo? Eu, por exemplo, colocava unidades de hertz. Mas os astrônomos são muito mais dispersos. Okay? Isso não significa nada para a astronomia. Portanto, o que os astrônomos fazem é multiplicar por uma distância e dividir por uma distância. Okay? Não fiz nada, certo? Multiplico por uma distância e divido por uma distância. Mas agora, veja, eu faço isso de tal modo que eu coloco quilómetros em cima e megaparsecs embaixo. Megaparsecs, portanto, mega são milhões, não é? 1 milhão, parsec é 3,26 anos-luz. Okay? Quando eu faço isso, eu descubro uma coisa genial. Que essa constante aqui são 71 km por megaparsec. Portanto, por uma galáxia que está a 1 megaparsec de distância, está se afastando de nós 71 km por segundo. Ok? Portanto, é muito giro usar esse sistema de unidade, muito mais esperto. Certo? Okay. Um físico não chegava. Okay? Muito bom. Bom, aqui pronto, eu agora vou saltar esse bocado. Já vimos um bocado do filme, não vamos ver o filme. Portanto, vamos aqui, então, nos próximos, vamos dizer, 10 minutos, falar um bocadinho de matéria escura e energia escura. Muito bem. É sabido, aliás, desde muito tempo, que as galáxias têm uma dinâmica interna. Na verdade, um dos problemas da discussão de Hubble com os seus contemporâneos era se, de fato, a velocidade que ele estava a observar era devido às galáxias espirais, por exemplo, são a rodar, não é? E os colegas do Hubble diziam: como é que você sabe que não é um braço de uma galáxia espiral, certo? A se afastar de nós, essa velocidade que você estava? Mas o Hubble, como disse, era persuasivo e muito sistemático. E mostrou que não podia ser, porque significava que eu ia ver, certo, esse braço aqui está a se afastar, mas esse braço está a se aproximar. Portanto, o que o Hubble fez foi, obviamente, uma coisa mais cômoda. Mas se eu vejo uma galáxia assim, eu tenho que fazer comparação justa, tenho que fazer uma projeção, certo, num plano perpendicular. É esse plano perpendicular que está se afastando de mim. Não é? Bom, portanto, assim, as estrelas têm uma dinâmica, mas muitos anos depois, 50 anos depois, as pessoas começaram a tentar a perceber como é que era essa rotação. Okay? E quando fizeram um diagrama da distância relativamente à velocidade de rotação das estrelas mais afastadas do centro da galáxia, levaram um susto. Okay? Em vez disso decrescer, certo? Isso aqui crescia e as ilhas muito frequentemente fica constante. Significa que quanto mais longe, mais matéria eu tenho, porque essa velocidade quadrada, lembra-se da lei de Newton, certo? Lembra da lei de Newton? A energia cinética, essencialmente, a força de Newton é essencialmente a força centrífuga, não é? Portanto, é G, M sobre R quadrado, não é? mv quadrado sobre R, ok? Portanto, fica V quadrado, fica proporcional a Gm sobre R. Portanto, se V fica constante, é que o M está a crescer, certo? Porque tem um R no denominador, ok? Portanto, eu vejo a galáxia, está toda ali, portanto, tem alguma coisa que eu não estou a ver, certo? Portanto, foi um primeiro indício disso. Também aqueles que se lembram das leis de Kepler também vão ver que de fato isso é muito estranho. Eu vejo nas leis de Kepler, que me dizem as leis de Kepler, por causa da lei das áreas, não é? Certo? Aqueles planetas que estão mais próximos do Sol vão muito mais rápido do que aqueles que estão afastados. Mas aqui eu estou vendo exatamente o contrário, não é? Certo? Então, esses objetos que estão mais afastados têm uma velocidade maior. Portanto, novamente, há aqui alguma coisa estranha. Não é? No caso do sistema solar, nós sabemos que a massa central, certo? A massa predominantemente está concentrada no centro. Aqui isso parece indicar o contrário, que a massa está predominantemente espalhada para além da galáxia. Me desculpem, eu não vejo. Agora eu olho isso por vários comprimentos de onda, certo? Em particular, por exemplo, se eu olhar no infravermelho, vou ver imensa radiação, porque tem poeiras, tem vários processos, mas nada que se estenda para essas regiões. Portanto, estou a ver aqui uma coisa dinâmica, que não tem nenhuma correspondência no espectro eletromagnético. E pronto, essa é uma das evidências mais fortes que temos, que é a matéria escura, certo? Vocês estão a conduzir o vosso automóvel, vocês veem que estão a gastar muito mais gasolina. Portanto, tem alguma coisa dinâmica, vocês não vão olhar para o espectro, certo? Não, certo? Vocês vão olhar para a dinâmica, vão
vão à mala, provavelmente lá tem um passageiro clandestino. Isso é matéria escura. É exatamente isso. É uma medida dinâmica da massa. Muito bom. Claro, há outras evidências, por exemplo, havendo simulações de computadores, eu tenho essa configuração, portanto, essas partículas começam, essa simulação tem qualquer coisa como 1000 milhões de partículas, elas interagem na lei de Newton, eu deixo o meu computador a funcionar e depois, às tantas eu paro e dá essa distribuição, que é muito parecida com a distribuição atual das galáxias. Okay? Portanto, não é uma distribuição uniforme, é uma distribuição. E, em particular, há grandes filamentos de matéria, grandes superfícies de matéria e assim sucessivamente. Muito bem, obviamente, essa é a minha equação favorita, eu gosto de muitas equações, essa é uma que eu gosto mais, não é? Isso explica porque, não porque existe uma força, mas porque os corpos chegam a menor distância num espaço-tempo deformado. Não é? E se isso acontece, portanto, deve acontecer coisas desse tipo. Certo? A luz agora não vai seguir linhas retas, ela vai seguir a deformação do espaço-tempo, portanto, uma distância de um corpo muito massivo, ela vai se curvar. E, em particular, se tem uma distribuição entre nós e um objeto distante, brilhante, entre nós, uma distribuição simétrica de matéria, eu vou ver uma lente, okay? Literalmente. Okay? E é exatamente, eu vejo esses arcos aqui, nós chamamos desses arcos de Einstein. Portanto, é a situação que eu descrevi, uma coisa desse tipo. Okay? Portanto, tudo isso indica que existe muita matéria escura, ok? Esse é um outro caso, de matéria escura. Esse é outro caso, talvez o mais gritante, o mais espetacular deles. Em 2006 só falávamos nisso. Temos 5 minutos, ok? 5 minutos, está bem. Então, eu deixo para as perguntas, então, o bullet cluster, ok? Certo? Esse é o caso onde eu tenho supostamente muita matéria escura nessas regiões azul e matéria normal na região vermelha. E, obviamente, quem disse que eu preciso modificar a lei da gravitação, e eu sou também um dos adeptos dessas ideias, eu tenho que explicar toda essa dinâmica como só uma fração da matéria. Eu não vejo no raio-x. Energia escura, mais 5 minutos. Pronto. Se eu perguntar para esse artista plástico, a energia escura é isto, ok? Sim. Vocês vão me dizer, pronto, isso não dá uma formulação matemática? Não, não é verdade. Ele disse que a energia escura é a raiz quadrada da arte mais o cinema. Os artistas às vezes têm insights muito interessantes. Bom, portanto, vocês sabem que isso está na discussão do dia. Esses senhores ganharam o Prêmio Nobel de 2011 pela descoberta da expansão acelerada do universo. A única explicação plausível de que o universo se expande de forma acelerada é a existência de uma distribuição uniforme de matéria. Isso é uma das soluções das equações de Einstein, que eu vos mostrei. E, portanto, basicamente o que eles fizeram foi seguir a lógica do Hubble. Determinar a velocidade de recessão, agora coisas muito distantes, mas muito distantes. Claro, se eu tenho coisas muito distantes, é ridículo, é quimérico pensar que eu vou ver numa galáxia que eu mal vejo o seu contorno, ver se eu vou ver uma estrela ali variável no seu seio. Isso é completamente absurdo. Portanto, não é essa a técnica usada. A técnica usada é usar estrelas no final da sua vida que literalmente são disrupcionadas e nesse processo geram imensa luminosidade. Às vezes essa luminosidade é tão intensa que suplanta todo o output de luminosidade da galáxia. Portanto, essas explosões sendo muito luminosas, muito energéticas, é possível distingui-las a grande distância. Portanto, esses senhores, então, esses dois dividiram metade do Prêmio Nobel com esse senhor aqui. Okay? Portanto, basicamente o que eles descobriram é que há uma sistemática, portanto, veja aqui uma supernova, é literalmente uma explosão antes da explosão e depois da explosão. Okay? E eles descobriram que há uma sistemática. Essa sistemática está aqui, portanto, se eu olhar para a magnitude, é essencialmente a luminosidade, a escala que os astrônomos costumam usar, em termos de dias, estes pontos de diferentes cores significam diferentes supernovas. Eu consigo colocar todos estes
essa supernova numa mesma curva desse tipo. Portanto, significa que, novamente, existe uma tal sistemática, tal como havia para ser feito, que permite-nos determinar a luminosidade intrínseca. E se eu tiver a luminosidade intrínseca, eu faço exatamente a mesma coisa. Vejo quanta energia chega no meu instrumento, a diferença é 4 pistas do D quadrado. Muito bem, portanto, Hubble, certo? De novo. O que o Hubble fez está aqui, olha, o que o Hubble determinou aqui. Nós estamos aqui, olha. E o que é absolutamente claro aqui é que há uma concentração de pontos acima dessa curva tracejada, que era a curva que melhor interpola o universo de Hubble, okay? Segundo Hubble, segundo a percepção no tempo de Hubble. O fato de eu ter para grandes distâncias mais velocidade, certo? Significa que a expansão está a acelerar. Não é? Portanto, essa a questão em discussão. Em particular, se eu for nos modelos cosmológicos e colocar, por exemplo, uma coisa chamada constante cosmológica, por exemplo, aquele valor 0.7, eu consigo ficar bem dos dados. O que é essa tal constante cosmológica? Vamos voltar aqui. Este termo na equação de Einstein. Este termo aqui. Portanto, este termo aqui, na maior parte dos modelos eu não coloco. Agora, se eu colocar com o valor certo, eu explico as observações. Por que eu tenho que colocar esse valor e como é que esse valor surge? Ninguém sabe. Literalmente, ninguém sabe. Portanto, esse é um grande enigma. E é por isso que planeamos missões, planeamos estratégias de investigação que no futuro vão nos permitir desvendar esse mistério. Portanto, finalmente, se nós formos fazer uma contabilidade das principais componentes do nosso universo, nós, obviamente, como eu já vos disse, não há conhecimento absoluto. E a prova mais cabal disso é que quando estudamos, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que eu disse que é extremamente sofisticada e tem imensa informação. Veja, ela tem, para esse espaço dos parâmetros cosmológicos, veja, uma grande incerteza, já não há mais, a ideia de verdade já é completa, pronto. Tecnicamente isso já não existe, ok? A mesma para supernovas, a mesma para densidade de clusters. Mas se eu cruzar toda essa informação, veja, fica uma pequena regiãozinha, ok? Portanto, a intersecção de todas essas ciências dá-nos uma indicação importante de qual é a situação atual do universo, e o que aprendemos é que da radiação cósmica de fundo, que é a hipersuperfície espacial do nosso universo, é plana, essencialmente. Okay? Certo? Essa folha tridimensional, tem aqui um caderno, não sei de quem é, mas está em branco, então posso fazer o que eu quiser com ele. Okay? Portanto, certo? Essa hipersuperfície, certo? O universo tem 4 dimensões, essa hipersuperfície, aqui tem 2, mas devia ter 3, e tem o tempo, certo? Portanto, se eu dei um bocado de espaço-tempo, vou fazer aqui como um padeiro, não é? Vou cortar isso, vou fatiar o espaço-tempo, não é? Toda vez que eu fatio o espaço-tempo, de tal modo que eu tenho o tempo perpendicular, eu tenho hipersuperfície, 3 dimensões. Essa hipersuperfície podia estar assim, mas está plana. Okay? A radiação cósmica de fundo nos ensina isso. Depois, se eu me perguntar quanto de matéria tem, ela tem 27% de matéria, e tem uma grande contributo da tal energia escura. Eu também vos disse que 3 minutos depois do Big Bang conseguia calcular a quantidade de L4, de L3, de deutério, de 7. E se eu me perguntar quanto dessas substâncias são compatíveis com essa contribuição aqui, a resposta é só 4 a 5%. Portanto, o resto é matéria escura. Tem que ser matéria escura. Ou então, a equação de Einstein não está a funcionar. Isso também é uma outra possibilidade. Temos que alterar a dinâmica, certo? Lembra-se que tudo isso foi obtido dinamicamente. Se a dinâmica é determinada pela equação de Einstein, está defeituosa, portanto, temos que começar a ver. Muito bem, eu podia parar por aqui. Sim, queria então vos convidar para aparecerem no dia 24. Eu vou falar sobre o bosão de Higgs. Portanto, novamente, é uma coisa extraordinariamente excitante. E, obviamente, convidar-vos a ler o livro das escolhas cósmicas, com certeza. E ficarem para a continuação do meu com certeza. Ok, muito bem, muito obrigado.
continuidade com o Dr. António da Silva. As perguntas podem guardar para o debate final e podem fazer ao escritório. O Dr. António da Silva